Olha, hoje pessoas de todo o mundo protestam silenciosamente nas redes sociais contra a desigualdade racial. Se você visitou perfis na internet, deve ter visto várias publicações com uma imagem preta, simbolizando um apagão. Sobre o assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o Jason Santos. Ele é coordenador do coletivo Hip Hop de Alagoas. O Jason está com a gente online de casa e fala pra gente desse movimento e a importância dele nesta terça-feira. Jason, tudo bem? Bem-vindo ao Cidade. Nos fale desse movimento hoje na internet, né? A gente está acompanhando os fatos, inclusive, lá nos Estados Unidos, né? Depois da morte de um americano brutalmente assassinado por policiais. E aí, como é que chega também isso na internet a partir de agora, nesse movimento, nessa terça-feira? Boa noite. Boa noite. Eu acho que o movimento de hoje ele vem muito como o resultado de um acúmulo de violência, né? Acho que é uma resposta. O que aconteceu nos Estados Unidos com o caso do George não foi um caso isolado, é uma política de Estado, né? Uma política constante que se reflete em todo o mundo. Então acaba que esse apagão de terça é em solidariedade a todos os negros do mundo que sofrem essa violência. Hoje teve também, está tendo inclusive manifestações em Paris, né, lá na França, porque teve um caso parecido também, e vem muito nesse sentido, né, porque muitas vezes o que sobra para a gente é o silêncio, mas a gente não quer mais o silêncio, e eu acho que o preto representa esse luto, mas sobretudo representa a luta também. E aí vai muito nesse sentido. Eu acho que é importante quando artistas começam a tomar para si essas dores. O próprio Spotify, que fez uma homenagem, deixou 8 minutos e 43 segundos em silêncio, representando o tempo que o George ficou sem respirar, né, enquanto era sufocado pelo policial. Então, é muito importante esse tipo de manifestação do ponto de vista simbólico, mas, sobretudo, é bom ter o norte político do que isso representa, porque não é apenas um dia de silêncio, né? Acho que tem que ser visto como um dia de reflexão, sobretudo. Reflexão desse extermínio do povo negro como uma política permanente de Estado, seja em qual país for. Então, acho que essa manifestação de hoje, apesar de ser silenciosa, mas ela fala muito, né? Tem muito grito por trás disso. Jason, é importante a gente frisar, e assim, a gente está contando um fato que aconteceu nos Estados Unidos, que teve essa repercussão mundial, mas a questão negra, né, e o preconceito ainda enorme no Brasil é algo que impressiona. A gente basta olhar os números da violência e como a população negra é a mais atingida, né? Sim, e apesar, como eu falei, apesar de ter sido um caso que aconteceu nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, né, lá no Rio de Janeiro, no domingo, teve manifestações antirracistas também, que a pauta foi justamente o assassinato do João Pedro, né, de 14 anos, que morreu dentro de casa. E aí ontem já teve um outro assassinato do Matheus Oliveira, e todos os assassinatos que foram promovidos pelo próprio Estado. Então a gente não está falando de casos isolados, né, a gente está falando de uma política participativa do Estado. Infelizmente está participando a partir do extermínio. Mas é disso que se trata, porque quando a gente olha para os Estados Unidos, como gerou esse estopim, mas a gente tem vários exemplos aqui no Brasil de como essas mobilizações elas são gritantes, porque o extermínio é o que dá a base de sustentação para um sistema tão desigual. Então acho que é importante quando a gente dá visibilidade para casos como esse, porque entender justamente esse recado, né? A importância do manifesto, independente se ele acontece nas ruas ou na rede social, mas que tenha uma função, né? Um objetivo, e é esse o objetivo desta terça-feira, desse blackout, né? Tem um termo em inglês exatamente para esse movimento hoje, porque foi um movimento mundial. A gente agradece ao Jason. Conseguimos reconectar, não? Não conseguimos, né? Então a gente agradece a participação dele e reforça exatamente esse pedido, né? É um grito importante que precisa ser exatamente ouvido.